Válvula solenoide para glicol, modelo EV220B da Danfoss. A válvula solenoide para glicol que nós vamos falar nesse vídeo é das bitolas de 1,5 e 2 polegadas, muito utilizada em tubulações e quadros de válvula que vão controlar a passagem de glicol. Além disso, também ela é muito utilizada em sistemas de refrigeração de tanques, principalmente da indústria de bebidas, em indústrias de suco, vinícola, cervejaria, onde nós temos que segmentar a liberação do glicol em tanques por fases, por etapas. Nós conseguimos fazer isso com o controle on-off com a válvula solenoide modelo EV220B da Danfoss. Lembrando que ela não é uma válvula de balanceamento, como a válvula ABQM, por exemplo. A válvula ABQM, que você está vendo na tela nesse momento, pode ser utilizada tanto para fazer o balanceamento da linha de glicol e de água, quanto também para fazer o controle. Então ela pode ser utilizada nas duas funções, tanto no modelo on-off, como na válvula solenoide, quanto no modelo proporcional, dependendo do atuador que vai ser aplicado na ABQM. Mas voltando aqui para a válvula EV220B da Danfoss, nós vamos colocar o código aqui na ferramenta RefTools. Então nós chegamos no 032U7150, essa válvula de 2 polegadas, conforme eu comentei, para aplicações em glicol on-off. Mas para que é utilizado o glicol na indústria? O glicol é um fluido de refrigeração. Então ele pode ser utilizado tanto em temperaturas negativas, quanto em baixas temperaturas e até temperaturas mais elevadas. Mas normalmente ele é aplicado em sistemas de refrigeração secundária. O que é isso? Por exemplo, em um frigorífico, você tem a área de desossa, onde tem operadores trabalhando com a carne. E os evaporadores frigoríficos mantêm esse ambiente em uma temperatura controlada para conservação da carne, conservação do processo. Nesses locais, antigamente passava amônia, em algumas plantas ainda passa amônia próximo aos operadores, formatando assim um risco, uma periculosidade alta. O que é feito hoje? A gente tem uma central de geração de glicol, onde nós resfriamos esse glicol em trocadores de placas com amônia e bombeamos o glicol para o processo onde estão os operadores. Também em outros processos, como por exemplo em laticínios, é muito comum o uso da refrigeração com sistema de refrigeração secundário, onde nós refrigeramos o glicol e ao invés de mandar amônia para o processo, a gente monta um sistema de bombeamento e faz a circulação do glicol e o controle do glicol, que é muito simples também. Então, o controle do glicol, como eu expliquei, é feito com válvula solenoide, sensor de temperatura, controlador, ou com uma válvula do tipo ABQM, que vai fazer o balanceamento, mas também o controle. Da mesma forma, então, tanto num sistema on-off, com sensor de temperatura, do tipo PT100, o outro tipo de sensor, e um controlador, ou um CLP, mas também no processo modulante, então no controle proporcional, com um transmissor de temperatura, com um CLP ou controlador, e aí com a válvula ABQM montada com o seu atuador proporcional. Aqui na válvula EV220B para uso em glicol, a sua vedação é o EPDM, que é a vedação indicada para esse tipo de aplicação. E tal como nas outras válvulas, aqui dentro da ferramenta RefTools, do lado direito você tem o peças de reposição e acessório, onde você vai encontrar o kit de serviço, o kit de reparos dessa válvula. Abrindo esse item, nesse caso o 032U1081, você vai ver uma foto em alta qualidade, em alta definição, de todos os componentes que são fornecidos para a manutenção dessa válvula. Então, nesse caso, nós temos o diafragma, outros anéis O-ring de vedação e, além disso, componentes mecânicos dessa válvula. Retornando, nós podemos abrir a aba lateral, a aba de acessórios, aonde as bobinas da válvula e também outros acessórios são mostrados. Então, qual é a bobina ideal para a válvula, para essa válvula? Por exemplo, você está lá na sua planta e você precisa saber qual que é a bobina a utilizar. Você não comprou a bobina e precisa saber a bobina. Ou está fazendo projeto, ou está fazendo uma manutenção. Então aqui, de acordo com cada voltagem, você vai ter uma indicação da bobina correta.
Então, por exemplo, a bobina na voltagem 230, 220 e 230 é a 018F7351, tal como a bobina de 24 volts, por exemplo, é o final 7358 e assim sucessivamente. Lembrando, as bobinas da Danfoss elas são intercambiáveis entre as diferentes válvulas para diferentes aplicações e também de diferentes bitolas. Então você tem uma facilidade muito grande na hora da instalação, do projeto e também da manutenção das válvulas solenoide Danfoss.